Olá, amigos. Eu sou Denise Lino e, atendendo ao convite dos amigos para esses minutinhos com Chico, eu gostaria de repartir um pouco da minha experiência com Chico Xavier. Eu não o conheci pessoalmente, eu nunca fui a Pedro Leopoldo nem a Uberaba, embora já tenha ido muitas vezes a Belo Horizonte, e a última vez que eu fui a Belo Horizonte eu me prometi que na próxima eu vou a Pedro Leopoldo e a Uberaba, porque não é possível conhecer o Chico e não ir a esses lugares, porque eu tenho certeza que a atmosfera espiritual dele lá está e permanecerá por muito tempo. Qual é o caos que eu tenho para contar em relação ao Chico, né? Na verdade, não é um caos, são as minhas memórias. Eu convivi com o Chico e com os livros psicografados por ele na infância. E quando eu me alfabetizei, naquele tempo falava-se em ser doutor do ABC, eu ganhei de presente o livro Timbolão. E eu praticamente aprendi a ler lendo o Timbolão. Eu sabia aquilo memorizado, aquelas ilustrações, e a minha mãe chamava muita atenção, né, para o menino que não se comporta bem, acaba como um timbolão. Hoje a gente relativiza tudo isso, mas a importância de ter tido aquele livro psicografado por Chico na infância foi decisiva para a minha personalidade. Acho que o outro caso com o Chico assim, que me emociona muito é que, por ocasião do nascimento dele, completar os 100 anos, eu fiz muitas palestras sobre o Chico Xavier, e dessas muitas palestras, um tema que me emociona muitíssimo é pensar o Chico quando psicografou as cartas para os pais. Ali era um médium maduro, um homem vivido, a quem a vida no sofrimento tinha moldado muito, a ponto de ele poder receber aquelas cartas que falavam de dor, de saudade, de sofrimento, e não colocar ali o seu animismo e deixar que os filhos se revelassem aos pais. E acho que ele não ganhou o Prêmio Nobel da Paz, conforme foi indicado, mas isso não importa. O que importa é que a sua atividade de pacificação ficou conosco. Esteve na Terra, marcou um período, e eu lembro muito disso em função do livro Somos Jovens, ou Jovens no Além, ou Somos Seis, que é o título de um outro título, acho que é Somos Seis e não Somos Jovens, que narra a história dos jovens que desencarnaram e voltam para falar às suas famílias. Quando evangelizadora, eu falava muito desse livro para os jovens que eu evangelizava. Acho que um outro caso com o Chico é que eu tenho um colega de trabalho que foi seminarista em Uberaba, e às vezes ele passa na minha sala e diz assim: lembrei de uma história do Chico, quando eu estava em Uberaba. E aí ele me conta várias histórias. Uma delas é que o Chico sempre ia tomar café numa padaria e ele tinha sempre um dinheiro trocado no bolso. Sempre chegava alguém para pedir dinheiro e ele abençoava e dava aquele dinheiro trocado a alguém. E eu digo para esse meu colega: que medonho, hein? Você era seminarista, conviveu com o Chico. Eu, espírita desde a infância, não tive a oportunidade ainda de ir a Uberaba, de ir a Pedro Leopoldo, nem de conviver pessoalmente com o Chico. Mas o que importa é essa convivência espiritual. Nós mergulhamos na atmosfera do Chico. Gravar esse vídeo hoje foi muito importante por uma outra emoção relacionada a Chico Xavier. Eu estava acabando de dar uma entrevista para um amigo e ele perguntava da minha relação com livros, se eu tinha apego, a que era que eu tinha apego. E eu tenho apego a livros, e eu digo que uma das coisas das quais eu me arrependo e que eu tento reconstruir é que num processo de mudança de uma casa bem grande para um apartamento bem pequeno, eu tive que me desfazer dos livros, e na ocasião eu me desfiz de muitos livros de Chico Xavier. Os livros de mensagens, salvei a coleção Emmanuel, Romances e Mensagens, a coleção André Luiz, a coleção Humberto de Campos, Parnaso de Além Túmulo, esses, digamos, os clássicos da obra de Chico Xavier, mas aqueles avulsos, os menores, os da fase em que ele já estava mais velho, eu doei todos esses livros e agora eu corro atrás para recuperá-los. Eu penso
em recuperar todas as obras psicografadas por Chico na sua versão impressa. Talvez eu não consiga do ponto de vista material, porque isso ocupa muito espaço, eu consiga quando isso venha a estar em total formato digital. Com relação a Chico, eu amo reler Paulo Estevam para pensar que, para psicografar aquilo assim, com todo respeito, psicografar aquele livro, que é um monumento. Chico precisou ficar isolado e durante 9 meses psicografando sozinho, com a companhia de um sapo, dizem os seus biógrafos. Eu adoro mergulhar na atmosfera de Chico quando eu releio o livro sobre Emmanuel, cujo título me falha agora na memória, mas é um livro que tem as vidas de Emmanuel e que tem as psicografias do Evangelho no Lar, na casa da família Joviano. Aquele livro é extraordinário. Eu leio aqueles bilhetes e eu sinto um pouco para mim, né? E eu sinto a amorosidade de Emmanuel mandando bilhetes na intimidade ali para a família Joviano. Tem um bilhete que eu gosto muito, que é quando o patriarca lá, o Joviano, estava adoentado, e a Emmanuel escreve um bilhetinho através de Chico que prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Olha que coisa, você receber um recado de Emmanuel quando você está se recuperando de uma gripe, e esse recado é para lhe dizer: fique quieto, repouse, né? Então, eu mergulho na atmosfera de Chico toda vez que eu pego esses livros e que eu releio, e que eu olho e que eu admiro. E acho que uma experiência muito significativa também com livros foi quando eu cheguei certa vez em Florianópolis. Eu fui no Centro Espírita, e o Centro Espírita tinha uma livraria, tinha um sebo. Eu fui lá no sebo só para olhar o que tinha, porque eu faço isso em muitos lugares, e aquela atração natural. E o que tinha lá? Evolução em Dois Mundos, em primeira edição, a R$2. Gente, eu acho que eu pagaria 200. Eu nem lembro que nota eu tirei da carteira na época, isso tem mais de 10 anos. Não sei se uma de 5, uma de 10, enfim, eu entreguei a nota, peguei o livro e não quis o troco, porque ter a Evolução em Dois Mundos, em primeira edição, foi pela capa, pelo papel, aquele papel antigo, que eu comprei aquele livro para ter em casa e guardar como uma relíquia para mergulhar na atmosfera de Chico. É isso. Deixo o recado para que possamos ler a obra mediúnica psicografada por Chico Xavier, qualquer dos autores, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, os poetas de Parnaso de Além Túmulo, Maria Dolores. Vale a pena. Mergulhemos na alma de Chico. Um grande abraço a todos.